Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a capa do cego de Jericó. O texto bíblico para nossa meditação encontra-se em Marcos, capítulo 10, versículo 50, que diz assim a palavra de Deus: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia para nós é um celeiro infinito de mensagens, uma fonte inesgotável da palavra de Deus. E é a vida desse cego, mendigo, andarilho, sujo, pobre, pedinte, chamado Bartimeu, filho de Timeu, irá nos mostrar uma verdade que mudará a nossa vida, seja como cristão ou não. Você com certeza receberá esta palavra como a verdade de Deus para a sua vida, e que esta verdade divina seja para cada um de nós um alicerce sustentando nossas vidas espirituais. Nós vimos aqui, queridos ouvintes, que Bartimeu foi um homem que muito nos ensinou através da sua atitude na presença do Senhor Jesus e através da sua situação de vida. O que vamos mostrar aqui, queridos, é a mais pura verdade em que nós vivemos. Há dois detalhes sobre o cego de Jericó que encontramos no Evangelho de Marcos, mas que não encontramos nos Evangelhos de Mateus e Lucas, que também fazem a mesma narrativa sobre a vida de um homem que era cego. Vejamos quais são esses dois detalhes. O primeiro detalhe fala que o cego de Jericó era chamado de Bartimeu. E o segundo detalhe, que ele possuía uma capa. Esses detalhes, queridos, que encontramos na palavra de Deus, não são por acaso. Tudo que está na palavra, através da revelação do Espírito Santo, traz um ensino para a nossa vida espiritual. Aqui nós vamos descrever, literalmente, o texto ora apresentado. E ele, queridos irmãos, queridos ouvintes, o cego de Jericó mostra a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. São pessoas que não enxergam as coisas espirituais, porque ainda não tiveram a experiência de salvação com Jesus, que é a luz da vida. Bartimeu vivia na completa escuridão, até ter o encontro com Jesus. Observamos na palavra de Deus, queridos, que Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não era conhecido pelo seu nome de nascimento, mas sim como o cego que era filho de Timeu.
no capítulo 10, do versículo 46, nós vimos que o nome do seu pai era Timeu. Para o cego, não ser chamado pelo seu nome e ser conhecido pela sua deficiência, isso trazia ao seu coração muita tristeza e angústia. Ele sofria discriminação, rejeição e desprezo. Essa situação é diferente de hoje, queridos? Essa situação é diferente de hoje? Claro que não. Continua do mesmo jeito esse tipo de discriminação. Talvez até com maior intensidade. Hoje, as pessoas preferem jogar fora os alimentos do que dar para alguém que está com fome. Meus irmãos, infelizmente, muita gente nos nossos dias sofre com preconceitos. Mas ao contrário, queridos ouvintes, o Senhor Jesus sempre tratou todas as pessoas da mesma forma, com amor. Sempre o Senhor Jesus valorizava e chamava as pessoas pelo nome, ou em alguns casos, usava um termo carinhoso, que demonstrava afeição. Totalmente oposto da multidão que só enxergava os defeitos e não as virtudes das pessoas. Infelizmente, queridos. Infelizmente. E ele, lançando de si a sua capa, queridos irmãos, queridos ouvintes, o Império Romano sempre foi muito organizado. Para que uma pessoa pudesse mendigar, era necessário que tivesse uma autorização imperial. Meus irmãos, imaginem vocês o rigor do Império Romano. Essa autorização, queridos, era através de uma capa que era entregue ao mendigo com a seguinte inscrição em latim nas costas: este homem é um miserável, mendigueiro, vive de esmolas. Verdadeira humilhação, queridos. Somente dessa forma a pessoa estava autorizada a pedir esmolas. Era como se fosse uma credencial. A capa com aqueles dizeres, queridos, era a credencial do cego de Jericó. E essa capa, queridos, era a única forma de sobrevivência que Bartimeu tinha. Vejamos, queridos, a importância que esta capa representava para o cego de Jericó. Primeiro, identificação que era mendigo. Identificação que era
mendigo. Conforme dissemos anteriormente, era a sua credencial. Para o cego, era uma vida de humilhação, uma vida de angústia e tristeza. Viver dessa forma e sendo identificado dessa maneira. A capa, queridos ouvintes, era a única identificação que ele tinha. Com essa capa, ele tinha livre acesso para pedir esmolas. Com essa capa, queridos, o cego Bartimeu estava credenciado para pedir esmolas. Segundo, dependência. Bartimeu dependia dela para sobreviver, ou seja, para mendigar, pois a sua única fonte de renda era pedir esmolas. Sem ela, ele não poderia jamais sobreviver. Terceiro, proteção. Com essa capa, queridos, Bartimeu se protegia do frio, da chuva, da poeira, entre outras coisas mais. Era como se fosse sua própria casa. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia esclarece que o desejo de Bartimeu era deixar a vida velha para trás, pois conhecendo Jesus, ele tinha plena certeza que ele não ia mais precisar daquela capa, visto não ser mais necessário pedir esmolas. Pois aceitando Jesus, queridos ouvintes, passamos a ser novas criaturas. E tem mais, sem a capa ele não mais seria identificado como mendigo. Pois a nossa identificação com Jesus é que somos povo do Senhor, redimidos para herdar a vida eterna. E sendo povo de Deus, passamos a ser totalmente dependentes dele. E temos a certeza que o Senhor vai prover todas as coisas. Antes, o cego vivia de esmolas, dependia dos homens. Agora, ele dependia exclusivamente da graça de Deus. Amém? Nós vimos aqui, meus irmãos, que a verdadeira proteção só encontramos no Senhor Jesus. Os dias são maus e muitos difíceis, mas o Senhor nos guardará de todo mal e seremos verdadeiramente protegidos. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. Vimos aqui, literalmente, queridos ouvintes, que o cego levantou-se e foi ter com o Senhor. Somente o Senhor, através da sua palavra, pode levantar o homem. Jesus tira o homem do comodismo da vida espiritual e coloca-o na posição em pé espiritualmente. Jesus é maravilhoso, queridos. Jesus cuida muito bem de nós.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu tirou a capa e foi ter com Jesus. Você já tirou a sua capa, querido ouvinte? Pense nisso. Você já tirou a sua capa e teve um encontro com Jesus? Como Bartimeu fez? Queridos ouvintes, a salvação é um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E esse encontro mudou totalmente a vida do cego. Da mesma forma que poderá mudar a sua vida, querido. Portanto, querido ouvinte da Palavra de Deus, esta é a mensagem que Deus direcionou para todos nós neste dia. E ela nos dá o entendimento que a capa do cego de Jericó é a mesma capa que o mundo tem oferecido aos homens e que não consegue satisfazê-los completamente. Pelo contrário, é uma capa que traz angústia, traz tristeza, decepção e perdição eterna. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Hoje, querido ouvinte, o Senhor deseja que você tome a mesma decisão do cego de Jericó. Deixe a capa que simboliza a sua velha vida e, com certeza, o Senhor te concederá uma vida nova, cheia de alegria, paz, segurança e, principalmente, a vida eterna. Pense nisso, queridos. Não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje. Se você ainda não conhece Jesus, faça como Bartimeu. Vá ao encontro dele. Com certeza, Jesus resolverá todos os problemas da sua vida. E lembre-se, queridos, somente Jesus tem o poder para nos salvar. E Ele quer com certeza te salvar hoje, como fez com o cego de Jericó. Pense bem. Amém? E que assim Deus nos abençoe.